E o assunto óbvio, eleições 2022. Eleições 2022. A gente já abre o programa de hoje com pesquisa de intenções de voto à presidência da República que foi divulgada inclusive hoje pelo grupo Genial Quest. Coloca na arte para mim, Eduardo Novak, a pesquisa da Genial Quest, que inclusive ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O nível dos dados que eu vou passar para vocês, o nível de confiança desses dados é de 95% e a pesquisa foi registrada no TSE com o protocolo BR-02546/2022. Vamos aos números. 44% dos eleitores que responderam essa pesquisa optam por Lula no primeiro turno, 32% em Bolsonaro, 5% em Ciro Gomes, 2% em André Janones, 2% em Simone Tebet e 1% em Pablo Marçal. 6% estão indecisos, 6% optaram por branco, nulo ou disseram que não irão votar. Vamos trazendo um giro rápido aqui dos fatos políticos das eleições deste ano, porque durante um culto realizado na Câmara Federal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer crítica à carta aos brasileiros, a intitulada Carta pela Democracia. Já em campanha pelo estado da Paraíba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos eleitores uma surra eleitoral em Bolsonaro e chamou o atual governo federal de mentiroso. Nós vamos ouvir agora o que disseram tanto Bolsonaro quanto Lula. E agora, eles que nunca mexeram um palito, resolveram dizer que foram eles que fizeram a transposição. Essa gente tem tanta disfarçatez, essa gente é tão mentirosa, que eles são obrigados a mentir, mesmo por coisas que eles sabem que o povo sabe. Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento. Nós continuamos dentro das 4 linhas, por vários motivos. Porque acreditamos no nosso povo e, acima de tudo, acredito e acreditamos em nosso Deus. Muito bem, e pegando justamente essa fala do presidente da República, nós vamos chegar hoje ao tema da nossa enquete para você correr no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber de vocês qual das duas manifestações públicas você que nos acompanha apoia. A Carta aos Brasileiros ou a Carta pela Liberdade? Vai lá, jovempan.com.br, vota. A gente quer saber qual das duas manifestações políticas é mais do seu apreço e aí em qual você está colocando justamente a sua confiança, certo? Corre lá, jovempan.com.br. Senhores, ótima tarde de quarta-feira ao nosso Constantino, Jorge Serrão, Marco Antônio, Fábio Piperno, todos já aqui preparados, apostos. Vamos começar pela pesquisa Genial Quest. Consta, traz um destaque aí seu desse levantamento, desses números que a gente trouxe. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, primeiro destaque, a ressalva de sempre, eu desconfio de todas essas pesquisas. Segundo destaque, essa pesquisa, o que mudou de antes para agora foi que fechou o gap, como todas estão apontando, entre a vantagem do ultra favorito Lula, que não pode sair nas ruas, mas articula muito bem nos bastidores, com os caciques políticos, e o presidente Bolsonaro. E o segundo ponto que nós temos que destacar, sim, dessa pesquisa, em que pese alguns aí já prepararem a defesa de que o passado não influi nada e tudo, foi aquilo que o nosso colega aqui, Roberto Mota, apontou entrevistando o CEO da Quest, né? O passado dele o condena um pouco em relação à visão de imparcialidade. Afinal de contas, o homem foi consultor das campanhas de ninguém menos do que Dilma Rousseff e outros petistas. Isso aí dá uma palhinha, né, do que nós estamos vendo no Brasil hoje, né? Na mídia, no meio dos empresários, nesses institutos de pesquisa, muita gente, de alguma maneira ou outra, ligada ao PT, no presente ou no passado, concluindo que Bolsonaro não tem a menor chance. Serrão, eu quero o seu destaque referente a essa pesquisa, e eu não sei se vocês repararam, mas eu trouxe nessa pesquisa, inclusive a pesquisa fez a abordagem aos eleitores, colocando esses dois candidatos, tanto André Janones quanto Pablo Marçal na disputa. Mas parece que os dois vão sair, né, Serrão?
Parece que rodaram. Saudações, meus amigos e amados haters. Até sexta-feira, muita coisa dinâmica vai acontecer, muito nome vai entrar e sair de pesquisa eleitoral. Gostei muito da tese lançada pelo meu amigo Fábio Piperno ainda há pouco, falando sobre pesquisa eleitoral, que a pesquisa como uma namorada que se ela falar mal de você, você fica bronqueado com ela. Eu vou além. Pesquisa é uma sogra. A sogra, quando ela te elogia, você tende a gostar dela. Se a sogra te detona, ela é uma tragédia. Resultado de pesquisa é tratado dessa maneira. Pesquisa acaba sendo um indutor de opinião, um efeito propagandístico. Especificamente, essa pesquisa da Genial Quest, ela repete um fato que outras estão fazendo a mesma coisa, e isso também me incomoda muito como um cara que sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Vamos lá. Quando fala da aprovação de Jair Bolsonaro, a pesquisa destaca que o governo Jair Bolsonaro é reprovado por 43% dos ouvidos pela pesquisa. Só que o mesmo dado destaca a reprovação, ou a desaprovação, mas quando você pega a aprovação, que é 27%, mais aqueles que consideram o governo regular, 27 mais 27, dá 54. Isso se a conta não mudou. 54 é muito mais que 43. Então, ao contrário da leitura propagandisticamente apresentada, o governo Bolsonaro não está totalmente reprovado ou desaprovado, como a pesquisa afirma, e a mídia, muito convenientemente opositora, diz que sim. Então, vamos ter cuidado o tempo todo com números de pesquisa e a maneira como aqueles dados de pesquisa, verossímeis, verdadeiros ou não, são utilizados para fazer propaganda. Esse detalhe que a gente tem que ficar atento. Agora, até sexta, pode surgir a candidatura de Álvaro Dias, presidente, mas tem gente lá no Paraná jurando que ele vai preferir, do que concorrer a senador, disputar a vaga garantida de deputado federal, na qual ele se elege facilmente. E pode também surgir aí a novidade de alguma candidatura do União Brasil. Vai depender muito mais até da decisão com Álvaro Dias, se haverá uma coligação ou não, da decisão do Álvaro vir presidente ou não. União Brasil pode vir coligado ou lançar a deputada Tronic, a senadora Tronic, como presidenciável. Vamos esperar, sexta-feira está chegando. Piperno, a Genial Quest, ela segue a tendência, inclusive colocada pelo Instituto Datafolha, de que essa eleição não termina no primeiro turno. Segundo os dados aqui, a gente tem a avaliação do presidente da República em seu melhor nível desde o ano de 2021. Como é que você vê essa recuperação do Bolsonaro e se há chances de uma virada? Paulo, boa tarde aos colegas. Eu acho que, eu sempre disse que eu creio que o presidente vai ter sim alguma recuperação, muito em razão dos efeitos da PEC, que a gente ainda não consegue hoje medi-los na sua integridade, porque as pessoas ainda não começaram a receber a integralidade aí desses benefícios. Então, eu imagino alguma reação. Da mesma forma que, por conta dessas movimentações de hoje, de amanhã, a provável renúncia amanhã do André Janones, e até em um encontro com o ex-presidente Lula, e também hoje o anúncio do PROS, que o partido apoiará Lula, é possível que lá na frente o Lula tenha lá um ganho de, sei lá, um pontinho e meio. Isso tudo também é uma especulação, mas é uma especulação razoável. De qualquer forma, eu imagino sim alguma recuperação do presidente da República, como eu venho dizendo há muito tempo, e creio em segundo turno. Por isso, inclusive, que eu sempre fico muito atento às simulações de segundo turno, e até conversava ontem, após o término do programa com você, porque o Paraná Pesquisas, por exemplo, apontava aí o Lula no segundo turno com 9 pontos alguma coisa na frente. Em votos válidos, Paulo, feita a conta, isso dava 55,54%. Lula tinha 48,6%, se não estou enganado. Então dava 55,54% em votos válidos. E a Genial, nessa pesquisa de hoje, que dá uma margem em primeiro turno muito maior, na simulação de segundo turno fica até relativamente próximo a essa simulação do Paraná, porque em votos válidos o Lula teria 57,95%. Como eles fazem aí
eles fazem aquela simulação contando brancos e nulos e tal, dava 51 a 37, mas inválidos era isso aí. Ou seja, os resultados nas simulações de segundo turno, eles são mais ou menos parecidos. E eu queria dizer o seguinte, de fato, a Genial tem aí, né, um dos seus responsáveis, alguém que trabalhou, que assessorou a campanha da Dilma, é fato. Diretor. Exatamente, diretor. Da mesma forma que o Paraná, hoje, é um dos prestadores de serviço do governo federal. Só que são 2 institutos compostos aí por pessoas sérias e que, coincidentemente, estão dando resultados mais ou menos parecidos. Marco, por favor. Vamos lá, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. A gente enxerga, Paulo, contaminação ideológica em todas as áreas. É na imprensa, é na docência, no ambiente de escola, educação infantil, todos os lugares, até no ambiente profissional, o ESG está contaminando as empresas. E é uma contaminação terrível. E todo mundo percebe isso. É pauta diária de debate. Ninguém nega isso. Isso daí está no nosso dia a dia. A gente já comentou todos esses temas aqui reiteradamente. Agora, de acordo com o Piperno, o único lugar que não tem contaminação ideológica no Brasil e no mundo são os institutos de pesquisa. Eles estão acima do bem e do mal. É um negócio incrível, né? E o erro é sempre culposo, nunca doloso. Isso é engraçado. Certo. O erro é sempre... Não, foi aqui, talvez o método que a gente usou tenha sido equivocado, talvez... E você vê que erraram muito e erram até hoje. Então, quer dizer, não é que a suspeita nossa é desarrazoada. Nossa suspeita não está... a gente não é aqui, de alguma forma... A gente não está fazendo um contorcionismo mental ou retórico ou lógico para suspeitar dos dados que não são fomentados por esses institutos de pesquisa. Existe uma bela construção de conflito de interesse, como o Mota apontou na entrevista hoje no Jornal da Manhã, misturado com temperatura das ruas, ninguém é trouxa, todo mundo vê rua, todo mundo vê a manifestação do candidato no dia a dia, redes sociais, aderência e difusão de conteúdos nas redes sociais. Todo mundo vem com esse papinho que o pessoal fazia de é tudo robô, é tudo robô. Robô uma ova, quando você vê que na rua você tem essa correspondência entre rede social e rua. Aí você tem também as pessoas, a maneira como as pessoas se comunicam no WhatsApp, então, que não é rede social, né? É um meio de comunicação. Então tem muita coisa que acontece que a gente já olha e fala, poxa, mas espera aí, essa diferença não faz sentido, ponto final. E nem não faz sentido o ministro do TSE defender a urna sem me abrir mais o porquê ele está defendendo de maneira tão enfática, chamando o presidente de antidemocrático, sem querer abrir mais informações, mais informações sobre as urnas eletrônicas e sobre o escrutínio eleitoral. Então, o brasileiro já está cansado desse papinho pseudo-tecnocrático, que parece muito mais alquimia do que um papo científico de verdade, porque a gente vê, a gente enxerga. No ambiente docente científico, Paulo, isso daí tem um nome, se chama viés de confirmação. Essas pesquisas elas estão servindo muito para as rodinhas de amigos, profissionais, virarem e falarem, presidente não presta mesmo, né? Você viu as 10 matérias dos jornais aí da imprensa militante? Ele é muito ruim. Inclusive, na pesquisa, ele está levando um pau do Lula. Então, quer dizer, serve como um viés de confirmação desse nojo que a gente vê da imprensa militante diariamente. Pediu, Piperno? Paulo, por favor, Constantino. Tem um amigo meu que fez até uma tatuagem de presente para mim aqui. Ele hoje comentou comigo, ele mora aqui nos Estados Unidos, né, mas ele é muito atento à política brasileira. E ele perguntou para mim hoje assim, questiona o Piperno se o Datafolha se usasse a metodologia que usa para essas pesquisas, por exemplo, em relação a time de futebol, a tamanho de torcida, alguém acha que ia bater realmente com aquilo que o Datapovo mostra, com os estádios lotados quando o Mengão joga, por exemplo? Eu acho que ia dar diferente, viu? E fica aí um desafio. Eu acho que ia dar uns times assim de várzea com uma probabilidade muito maior de torcida do que de fato a gente enxerga. Falou de futebol, hein, Piperno? Mas essa pergunta, Constantino, e manda um abraço pro seu amigo, fico muito feliz de receber um questionamento, né, do hemisfério norte, inclusive. Você vê como a gente chega longe, né? Você fala pro seu amigo que isso é a coisa mais simples do mundo. E você pode sugerir para ele, inclusive, uma pesquisa que o jornal o Globo encomendou ao IPEC, né, o ex-Ibope,
publicada, Constantino, em um estudo da XP, que circulou umas 3 semanas atrás. A torcida do Flamengo, Constantino, dispara na frente. É óbvio. É a maior torcida do país, indiscutivelmente. Não, mas peraí. A do Corinthians metodologia não é a mesma do Datafolha. A provocação é essa. Tá bom. Só um detalhe, não fique tá muito envaidecido de ele te acompanhar do Hemisfério Norte, porque na verdade ele me acompanha, mas você faz o mesmo programa que eu. Se fosse só você, eu desconfio que ele não ia ver, não. Pois é, mas aí eu, enfim, agradeço da mesma forma, porque a gente tem que prestigiar aí os amigos dos colegas de trabalho. Eu quero dizer para você o seguinte. Você não vai falar de Corinthians e Flamengo. Não. É que o Constantino pediu. É que o Constantino pediu. Não pode irritar o apresentador do programa. Hoje não é dia de irritar o apresentador do programa. Porque tem 2 flamenguistas felizes aqui. É que o Constantino pediu o Datafolha. Então, Constantino, eu vou te citar o último Datafolha também. Dá a mesma ordem que essa do IPEC. Flamengo disparado, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto. Esses 4, Constantino, são consensuais em todas as pesquisas de torcida de time de futebol que você já tenha visto. Pode dar um Google aí, enquanto a gente fala, que você vai encontrar os mesmos resultados desses mesmos institutos que fazem pesquisas eleitorais. Agora, tem uma coisa interessante, Constantino, é a questão da fidelidade do torcedor. Hoje o Palmeiras, por exemplo, vai jogar em Minas Gerais lá contra o Atlético Mineiro. A torcida do Atlético tem quase 100% de ocupação. Ela é, por exemplo, menor que a do Palmeiras. Mas o nível de empolgação dela, o nível de fidelidade com o time, talvez seja maior. Então, é aquela coisa. Às vezes o candidato, ele não tem as maiores taxas de preferência, mas ele consegue empolgar mais a sua preferência menor. O desafio é quando junta as duas coisas, né? Tipo assim, o Mengão. Aí a gente vê até em outros estados jogo do Flamengo lotado. Porque tem engajamento e torcida. Parece um candidato que a gente vê que onde vai arrasta a multidão. Mas aí você está associando ele ao Flamengo, né? Pois é, você sabe que ele diz que torce pro Palmeiras, mas vive mudando de camisa conforme o lugar onde vai. Não é confiável nem nisso. Fala, Serrão. Vamos lá, vamos do futebol à canelada. Eu queria fazer uma crítica aqui construtiva ao presidente Jair Bolsonaro. Ele está perdendo muito tempo nessa fase preciosa de campanha que começa, criticando essa carta supostamente democrática que não tem nada disso. Você pega a essência dela ali, você vê que ela é uma peça ruim de propaganda política. Está dando muita atenção ao que não deve, quando tem outros assuntos muito mais relevantes, até de governo, que deveriam ser tratados. Então, puxão de orelha no presidente Bolsonaro. Perca tempo com essas porcarias e isso dá perda de voto que não precisa acontecer. Erro estratégico esse tipo de campanha. Enquanto isso, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está sabendo explorar todas as adversidades que o governo apresenta. E apresenta naturalmente. Quem está no cargo comandando uma nação sofre desgaste natural. E a oposição está sabendo explorar isso com maestria e Bolsonaro só tem acertado quando ele bate na juristocracia. Meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan, fala exatamente desse acerto de Bolsonaro. Mas está na hora dele não cometer o erro bobo de ficar fazendo propaganda de graça sobre um manifesto que é inútil. É uma propaganda ruim. É isso. Por favor, Marco. Constantino, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar assim que eu não sei se eu concordo muito com o Serrão, porque essa cartinha que a imprensa, a patota, o clubinho todo que leva a sério as pesquisas está tentando turbinar e ignora a outra que tem mais assinatura em menos tempo, né? Impressionante essa pauta, essa capacidade de viés da imprensa. Essa cartinha atende justamente a narrativa de que o Bolsonaro representa uma ameaça à democracia. Então, deixar isso passar batido e não rebater, sendo que isso é o grande trunfo dos pseudo-democratas, né, dos verdadeiros golpistas e gente que flerta com modelos que representaram corrupção, que usurpou a democracia por meio do mensalão e do petrolão. Aliás, o ex-presidente Lula está ameaçando retomar o controle da Petrobras. A gente sabe o que isso significa. Basta olhar para trás. Essa turma que flerta com Cuba, Venezuela, eu acho que é importante deixar claro que essa gente é hipócrita e não tem nada de democrata, né? Essa é a grande narrativa dele, Serrão. Então, não sei se não rebater seria uma estratégia muito inteligente. Não, mas ele rebateu. O problema é que ele está exagerando no rebate. Agora, a minha crítica é o exagero no rebate. Só isso.
Tudo bem, tem um colega nosso aqui, por exemplo, que está dizendo que, ironizando que o presidente chamou de mau caráter quem assinou a carta, dizendo já são 600 mil mau caráteres por aí, né? E logo depois, no outro tweet, ele vai lá e enaltece o chamado pragmático de voto no ex-condenado, né, corrupto, de Renan Calheiros. Voto útil para tirar o inútil. Quer dizer, o cara tem como guru, como ídolo, o Renan Calheiros. Então, assim, acho que um tweet anula o outro, né? O presidente acertou. E aproveitando o ensejo também, eu acho engraçado como o foco, às vezes, da discussão ele vai mudando de acordo com o personagem. Então, o Lula falou em dar uma surra no Bolsonaro. Se o Bolsonaro faz esse discurso, você já eleitoral. Espera... Você já... Ah, mas e o Disseu? E o Disseu no passado, que falou que tem que apanhar nas urnas e nas ruas? Não, se for resgatar o histórico da militância petista, é aquela ostensividade agressiva terrível. Não vou nem entrar no MST, lá nas franjas terroristas, mas só mostrando um pouquinho de desproporção. Também você abre alguns jornais e você enxerga... É muito engraçado, hoje eu abri um, tentar não falar o nome, né, nem para promover tanto, mas... Você tem lá, eleitor de Lula teme pela democracia. Essa é a chamada, esse é o clique. Eleitor de Lula teme pela democracia. E violência política. Do Ciro também. Aí você olha e fala, meu Deus, então quer dizer que o eleitor do Lula teme violência política. E o eleitor do Bolsonaro? Não, o eleitor do Bolsonaro é o que comete violência política. Ou seja, é de uma má-fé tão grande que... Mas, né, é o mesmo ambiente de comunicação que tem um instituto de pesquisa, chamado Datafolha. Então, quer dizer, você vai juntando os pontinhos, você fala, nossa, é a constelação do desastre, assim, é um negócio horroroso. Porque eles não têm nem mais vergonha de mostrar isso. Isso que eu tô achando engraçado. Quer dizer... Agora, Marco, em que pese esse viés escancarado da foice, de vez em quando, para fingir que tem pluralidade, eles mantêm lá uns colunistas que eles acham que não vai incomodar muito. Hoje, eu gostaria de recomendar a toda a nossa audiência a coluna do Hélio Beltrão, meu amigo liberal, que tem lá mostrando por que a cartinha é eleitoreira. Porque a cartinha ignora a real ameaça à democracia. Corrupção por meio de compra de votos do Congresso, gente que defende censura, regular a imprensa, regular mídia. Aliás, o Barroso já está nessa toada de novo, né? Falando que tem que regular porque o mal se propaga nas redes sociais. O cara se acha mesmo o bem, né? Incorporado em forma humana. Então, leiam a coluna do Hélio Beltrão na Folha de São Paulo hoje, que vale muito a pena. E lembrar que... Só não vale a pena assinar aquele troço para isso. E outra coisa também, essas cartas são assinadas em um ambiente completamente antidemocrático, porque quando o presidente da corporação, da instituição, da ONG assina, todo mundo embaixo tem que assinar. Se não assina, fica no radar desse pessoal. Vamos lá, Piperno. Só não esqueçamos de lembrar que Hélio Beltrão é filho de um fiel... servo aí da ditadura, inclusive da época do AI-5. Mas... Meu Deus, agora é crime por associação paternal. Não, de forma nenhuma, mas aí... O que o Lula disse ontem as origens, não vale, mas o Hélio as origens, Beltrão, filho do Hélio Beltrão. Tem que defender... Essa eu queria... Ministro da desburocratização do governo Figueiredo. Você é contra desburocratizar? Para sua informação, ele foi ministro lá atrás também. Não foi só do Figueiredo. Figueiredo é a última parte, de fato, ministro da desburocratização. Mas o Roberto Campos... Você vê o que a ditadura militar criou. O Roberto Campos também participou do regime militar. O Roberto Campos também participou na edição de leis. É exatamente a pergunta que eu te faço. E daí? Incapaz de rebater os argumentos do Hélio Beltrão, puxa que o pai dele foi do regime. E a gente não pode falar, há um minuto atrás, ele no seu programa, Marco, você e ele, que eu ouvi o finalzinho, ele reclamando de você mencionar aquilo que o Mota mencionou, que o CEO da Quest fez campanha para Dilma. E isso não Mas eu gera acabei de dizer aqui... Ele não é isento, é imparcial. Acabei de dizer aqui... Mas o parentesco do Hélio Beltrão... Que o Instituto é tão isento quanto, por exemplo, o Paraná Pesquisa, que faz trabalhos, presta serviço para o governo federal. São dois institutos, até onde eu sei, sérios. Tem um integrante que trabalhou na campanha da Dilma e o outro... Então qual foi o seu intuito em mencionar quem era o pai do Hélio Beltrão? O que isso tem a ver com o texto dele hoje? Difamar. Qual o intuito?
E o Hélio Beltrão a gente... foi um grande técnico brasileiro, um cara brilhante. E é uma difamação sem fundamento. Não, não é uma difamação. É uma difamação sem fundamento, Não, porque é o seguinte, ó, eu vou vincular com o regime militar... É culpa do parentesco. Vamos lá. Sendo que um filho não herda sequer dívida. É proibido por lei um filho herdar dívida. É verdade, Constantino, é proibido por imagina lei. Eu só estou dizendo para você que eu problema... conheço, inclusive, um pouco. Já li muita coisa do Hélio Beltrão Filho, né? Colunista da Folha, presidente de um instituto aí também, né? E eu sei que ele defende o legado daquele período. Mas, enfim, eu ia falar, exatamente que você citou o Renan Calheiros, eu ia dizer para você como Alagoas está sempre no epicentro e por exemplos ruins. De fato, Lula, quando se alia ao Renan Calheiros, é um péssimo exemplo. Porque está se aliando, sim, ao político fisiológico. Da mesma forma que o presidente da República, a Collor de Mello e Arthur Lira. Veja, em dose dupla. É pior ainda. Collor de Mello e Arthur Lira. Meu Deus.